Nessa fase heróica também, Eunice lida com vários paradoxos da modernidade no Brasil, e um dos paradoxos é do regime militar, que ao mesmo tempo perseguia muitos cientistas sociais, também fez financiar os cursos e programas de pós-graduação. Os programas de pós-graduação em antropologia se multiplicaram. A ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, da qual Eunice foi presidente, da qual Antônio foi secretário-geral, da qual eu fui tesoureiro, se tornou uma das mais importantes associações acadêmicas das ciências sociais. Em alguns círculos, a antropologia hoje goza de um prestígio e respeitabilidade até assustadores para aqueles de nós mais acostumados a pertencer a uma disciplina minoritária e orgulhosamente iconoclasta. Bom, a última fase que estamos agora, não tem uma última fase, mas nessa fase a Eunice perde qualquer necessidade de defender a antropologia. Acho que a antropologia se defende muito bem por si própria, então ela não precisa fazer isso e pode fazer livremente o que ela quer. Então pode falar sobre o amor entre os chimpanzés, por exemplo, que é um artigo divertidíssimo. E a investida que vocês viram hoje agora dela falar da educação como se fossem trobrandeses, não quer dizer que o jeito que a Eunice, acho, lidou com essa questão da Universidade do Brasil era relativizar, olhar com olhos absolutamente estranhos. E foi por isso que ela conseguiu dizer coisas absolutamente geniais e novas. Eu não posso esquecer de falar, ao terminar, prometo, de 2 ou 3 incidentes que eu acho que são absolutamente básicos. Quando a Eunice era presidente da ABA, ela foi muito importante no processo de articular a voz e a opinião dos antropólogos em relação à política indigenista, né? Com o seu entusiasmo, capacidade de trabalho inesgotáveis, se prontificou para aprender o tanto quanto pôde sobre a etnologia indígena e sobre os pontos de fricção entre as sociedades indígenas, os antropólogos e o Estado. E eu mais ou menos organizei a minha apresentação aqui em função de garimpar alguns elementos que caracterizassem um depoimento, porque a carreira da professora Eunice é bastante conhecida, o professor Moisés já fez um belo depoimento a respeito disso, com os dados mais importantes, e não há necessidade de retomar isso. Então, talvez a minha contribuição seria ver alguns elementos que não são conhecidos, que fazem muito mais parte dessa relação que eu tive com a professora Eunice, primeiro como professora, orientadora, e depois como colega nesse departamento, né? No entanto, eu tive que fazer um acompanhamento mais sistemático da biografia da professora Eunice, porque ela fez parte como objeto de estudo da minha tese de livre docência, defendida o ano passado, e para a qual a banca toda está aqui presente, que foi o professor Peter Frey, o professor Antônio Arantes, a professora Silvia, que já saiu, faltou só uma, e a própria professora Eunice. E aqui já vem um primeiro dado que eu queria levantar em função, digamos, dessa característica que todos conhecem da professora Eunice, que é a questão ética. Ela não queria fazer parte da banca, porque ela se sentia, na verdade, contemplada na minha tese e achava que não seria ético. E foi preciso uma reunião do departamento específico para dar a permissão a ela para que ela fosse, digamos, a presidente da banca. Não podia ser por ser aposentada, mas que ela participasse. Então, esse primeiro traço característico da professora Eunice, intransigente como era, de não participar de uma banca da qual ela era, digamos, sujeita, digamos, a uma inquirição feita na minha tese de livre docência, que chamou-se Da Periferia ao Centro, Trajetórias de Antropologia Urbana em São Paulo, em que ela e a professora Ruth Cardoso ocupam um papel central na consolidação de um campo que era da antropologia urbana na Universidade de São Paulo. De qualquer maneira, essa passagem, digamos, pela biografia da professora Eunice, não vai ser preciso fazer aqui, na verdade, porque ela já está sendo feita, mas ela me permitiu entrar em contato com algumas características, como essa, por exemplo, que define a personalidade e a presença e a importância que ela teve, digamos, na consolidação desse campo. E como ela fez, na sua apresentação inicial, uma referência a respeito das longas vidas, eu vou fazer uma referência aqui com um colega que não foi contemporâneo a ela, mas foi colega de antropologia, que é o professor Lévi-Strauss. Em 99, o Departamento de Antropologia fez um seminário em homenagem aos 90 anos do professor Lévi-Strauss. Os papers
depois foram transformados num número especial da revista de antropologia, da qual eu era o editor na época. Então eu enviei a ele, evidentemente, um exemplar, como para ele perceber qual eram, digamos, os temas. A gente trabalhou sobre parentesco, sobre mitologia, pesquisa, enfim, e foi mandado a ele. Achei que isso iria e nunca mais teria resposta. Para minha surpresa, né, eu recebo logo em seguida uma carta do punho do professor Lévi-Strauss dizendo: caro colega, eu já me senti absolutamente, né, homenageado por ter recebido, na verdade eu era editor da revista. E ele escreve uma carta muito interessante que saiu depois publicada na revista Antropologia. Não vou ler a carta aqui, mas tem um parágrafo que faz um paralelo com o que a Eunice falou e faz uma diferença que eu acho muito interessante. Ele diz no segundo parágrafo da sua carta. Primeiro ele agradece que eu mandei o livro, a revista, e que os artigos testemunham, na verdade, que a obra dele continua, que está sendo continuada pelos professores no Brasil, e diz assim, textualmente: o preço a pagar por uma longa existência é de conhecer, vivo, o período de rejeição que segue-se habitualmente ao desaparecimento de um autor. Eu sinto isso da parte do mundo anglo-saxão e mesmo na França. Há um tom aqui que me parecia um pouco patel bourgeois, porque na verdade Lévi-Strauss se sentir rejeitado, né, e sentir isso me parecia até uma força de expressão, e que não se aplica à professora Eunice, na verdade, né? Não há essa rejeição, ela sente não só por esse testemunho que a gente está dando, mas pelo uso que é feito ainda das obras que ela escreveu. Na verdade, a longa duração da vida da professora não está seguida de uma rejeição que é insinuada aqui nesse texto pelo Lévi-Strauss, sabe-se lá por quê. Então, ela falou isso, que o tempo que ela viveu permite ter uma visão muito mais ampla, até estrutural a respeito da sociedade, e permite agora ter uma visão, como diz o Peter, um pouco de longe, porque essa visão de longe lhe dá um olhar, digamos, relativizando como se fosse a própria leitura do Trubrandes. É de fora que ela vê isso e, portanto, lhe dá uma dimensão de longa duração sobre a universidade, né? Eu tive que, então, passar, de certa maneira, pela biografia da Eunice e pontuando desde a sua entrada das ciências sociais, a sua relação com o professor Egon Schaden, que foi seu orientador de mestrado e de doutorado, a relação que ela teve com a professora Ruth Cardoso e principalmente com a professora Gioconda Mussolini, a quem ela presta uma grande homenagem fundamental à presença dessa professora, quase como orientadora, de fato, da perspectiva que Ruth e Eunice abriam em função das dificuldades com a perspectiva aberta pelo professor Egon Schaden e pelo que Ruth e Eunice já estavam abrindo como um campo novo na antropologia na Universidade de São Paulo. E nesse percurso, a passagem de ambas pelo Departamento de Ciência Política foi crucial. E ela reconhece, e os alunos dela reconhecem, e Maria Lúcia Montes me fez mostrar, por exemplo, que aquilo que para nós reconhecemos na Eunice e na Ruth, uma iniciativa fantástica em termos de dedicação profissional e de professora, que foram os seminários das segundas-feiras. Nós tínhamos um seminário que participavam sociólogos, cientistas políticos, orientado pela Ruth e pela Eunice, no qual nós aqui, que foram alunos delas, nos encontrávamos para fazer discussão dos nossos textos e para uma coisa muito interessante, que era tentar buscar para agora, em função de uma nova realidade que elas tinham, de certa maneira, ajudado a consolidar, que era essa antropologia urbana, em conflito, em confronto com a visão meio tradicional de uma antropologia culturalista e da aculturação e da assimilação, que Eunice e Ruth traziam o conflito. E foi na ciência política que elas deram em conta que, na verdade, agora, os movimentos sociais urbanos, que era agora o locus de uma nova pesquisa, tinham que ser pensados não nessa chave da aculturação, mas na perspectiva de uma negociação política. Eram atores sociais. E Maria Lúcia me diz que, na verdade, esses seminários das segundas-feiras não eram senão uma retomada dos seminários das quintas-feiras que havia no Departamento de Ciência Política. Quem era da Ciência Política aqui deve lembrar disso, quando Ruth e Eunice entram lá, esse seminário anterior a elas, e elas trazem isso para a antropologia. E nós tivemos o prazer, o Antônio participou disso, os outros professores, colegas, participavam de um seminário que tinha uma função didática fundamental, porque a Eunice e a Ruth diziam: nós somos formadas no estrutural funcionalismo e a gente tinha o seguinte, não dava para inventar muita moda.
tinha o catedrático, elas eram assistentes, e, na verdade, com toda essa perspectiva da visão da cátedra da universidade, havia realmente uma relação hierárquica num outro sentido. Elas tinham, de certa maneira, de se adequar a um tipo de recorte teórico, empírico e tal, dado pela essa visão da cátedra. E, na verdade, o estrutural funcionalismo era como um marco teórico já pronto para fazer as pesquisas. No entanto, os movimentos sociais urbanos, que eram agora o novo locus das nossas pesquisas, colocavam outras questões. Então a gente tinha que ler outros autores para além do estrutural funcionalismo para poder compor um quadro teórico que desse conta disso. E aí a gente tinha que ler Hogarth, tinha que ler o Gramsci, tinha que ler Althusser, Castells e Lévi-Strauss. Era uma espécie de uma melange total para ser feito, e aí estava a dificuldade e o desafio, que era compor uma perspectiva coerente com esses autores. Em vez da comodidade, da tranquilidade, de algo já dado na sua coerência, que era o estrutural funcionalismo, era preciso compor com esses autores. Porque agora o marco teórico não estava dado. Ele era suscitado pelas características dos nossos atores sociais. Eles colocavam questões novas. E era isso que eu chamo na minha tese, depois, com respeito ao que elas colocaram, que era uma nova dimensão, há uma consolidação de um campo novo, a legitimidade de um campo para o qual nós tínhamos que aprender, e na verdade o desafio foram elas que abriram, pensando no que Gioconda nos ajudou a fazer, que era essa questão que ela trazia de Florestan, e nós tínhamos que entrar em contato com um mundo novo, tanto o mundo lá de fora, como o mundo de dentro da academia, que agora precisava compor um quadro novo. Quer dizer, essa é o que eu chamo que os caminhos se separam. Ruth e Eunice, na verdade, elas abrem um campo, apontam, e nós tivemos que continuar. Os seus alunos, que depois estão em várias universidades, continuaram um pouco essa perspectiva, e eu acho isso nós devemos a elas naqueles seminários, nas aulas que elas davam. Isso era um pouco, digamos, o que eu acho estruturalmente o que Ruth e Eunice fizeram com relação, digamos, a essa perspectiva, que é um pouco essa cronologia, digamos, do seu trabalho. Quando elas passam para a ciência política, a Ruth fica e a Eunice volta. E quando ela volta, ela traz uma contribuição fundamental da constituição de um campo da antropologia paulista, que é diferente, que traz uma perspectiva nova na qual nós fomos formados. Isso é um reconhecimento, então, para mim, que fui orientando de ambas, de certa maneira, e tivemos que, então, que inventar os nossos objetos de pesquisa, e o meu objeto de pesquisa era uma forma de entretenimento que parecia que não tinha a menor importância com relação à luta de classes, e, no entanto, Ruth e Eunice, elas incentivaram. É por aí que a gente entra a conhecer, talvez da periferia a gente vá ao centro, em todos os sentidos, né? Nesse sentido, então, eu tive esse contato, digamos, da história da Ruth. Mas ela também foi colega, porque, de repente, eu fui contratado pela Universidade de São Paulo e tenho uma preciosidade aqui. Eu defendi a minha tese em 1982 e, no segundo semestre de 1983, na Antropologia 2, tem um programa que diz assim: professores Eunice Ribeiro Duran e professor José Guilherme Magnani. O programa de curso, a Eunice dava aula junto comigo, na mesma sala. Quer dizer, realmente era uma coisa que me intimidava, mas, no entanto, me dava uma grande segurança de poder estar ingressando na Universidade de São Paulo, dando aula de Antropologia 2, que era uma obrigatória, quer dizer, era quase um rito de passagem, mas eu tinha alguém do lado para me ajudar a passar, para fazer essa passagem, que foi a professora Eunice Duran. E eu vou ler só os 4 itens aqui desse programa, para a gente ver como há uma... Eu mostrei para alguns colegas, para o Heitor e para o Wagner, que estavam aqui, diziam, mas está muito parecido com o que a gente faz hoje. Vejam só, era 1, 2, 3 itens. Primeiro item, a diversidade cultural. 1, natureza e cultura. Lévi-Strauss, as estruturas elementares do parentesco, Lévi-Strauss, o pensamento selvagem, Ralph Linton, o homem, uma introdução à antropologia, e escrito a lápis aqui, não sei se fui eu ou ela, Carlos Rodrigues, o Tabu do Corpo, Rio de Janeiro, editora 2 pontos, 1986. 2, a domesticação do homem. Malinowski, sexo representando a sociedade selvagem. Geertz, a interpretação das culturas. Renato Ortiz, a morte branca do feiticeiro negro. E escrito à mão aqui, Hans Rusch, no País das Sombras Longas. Lembra disso? 3, a humanização do espaço. Firth, tipos humanos. Malinowski, os argonautas do Pacífico Ocidental, capítulo 3º, características essenciais do Kula. E J. Magnani, Festa no Pedaço, não estava publicado ainda, era a tese de doutorado com quem eu fiz, orientado pela Ruth Cardoso. E depois de Magnani, Lévi-Strauss.
Antropologia estrutural. Templo brasileiro, a eficácia simbólica e o feiticeiro e sua magia. 1.4, vejam bem, natureza e cultura, domesticação do homem, a humanização do espaço e agora a construção do tempo. Litt, repensando a antropologia, o tempo e os narizes falsos. Roberto da Mata, relativizando, uma introdução à antropologia social. Tempo, história, é lógica do totemismo, é lógica da história.